A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa escola bíblica online. É muito bom ter você como nosso aluno. E desde já eu te agradeço por esse segundo trimestre de 2022, que nós já estamos aí nos encaminhando, nós estamos nas 4 últimas aulas desse trimestre. Muito obrigado por estar conosco. E eu quero agradecer você também, que já é inscrito no nosso canal, que sempre deixa o seu comentário. Nós temos alguns irmãos que sempre estão conosco, né? Muito obrigado por estar e interagir conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se. Se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa escola bíblica online. E aqui nos comentários escreva assim, ó, #estou presente. Tudo juntinho, participe conosco e vai ser uma bênção em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 10, que nós vamos tratar do assunto: nossa segurança vem de Deus. Esse é o tema da lição de número 10. O textuário diz assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas, capítulo 12, versículo de número 15. Nós falamos muito de avareza, mas muitas vezes nós não temos a curiosidade de ir procurar no dicionário o que essa palavra quer dizer. A palavra avareza, ela quer dizer muito apego ao dinheiro, ou aquele que alimenta a paixão ou o hábito por ajuntar dinheiro. Ou seja, o que é avareza? A avareza não é você não gastar, mas é você ter tanto amor pelo dinheiro, tanto amor por juntar esse dinheiro, que você não consegue abrir mão dele nem para as necessidades primordiais da sua vida. Tem muita gente que trabalha muito, ganha bem, guarda o seu dinheiro e não aproveita o seu dinheiro. Então, o que é a avareza? É este amor excessivo pelo dinheiro que não permite que a pessoa usufrua daquilo que ele está adquirindo. Então, nós vamos falar muito disso hoje. Nós vamos ver qual é a visão de Jesus para o dinheiro e também para as nossas contas. A verdade prática diz assim: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. O que são as riquezas deste mundo? É tudo aquilo que nós angariamos, tudo aquilo que você tem, tanto na questão financeira, material, também a questão da família. Para muita gente, a família é um empecilho para servir a Deus com alegria. Os bens são empecilhos. Para outros, é o serviço que é o empecilho, né? Então, nós vamos ver que tudo aquilo, a melhor definição de idolatria que eu já encontrei é essa: tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. E sobre este assunto da nossa verdade prática, existe um texto ali no livro de Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 10, que diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isto também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem. E que benefício trazem os bens a quem possui, sem não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameaçado, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Ou seja, o Salomão está dizendo, deixando muito claro para nós, que aquele que ama o dinheiro, ele nunca se farta, nunca há satisfação em quem ama o dinheiro, certo? Todos nós precisamos, nós estamos num mundo capitalista,
nós precisamos de dinheiro, mas o amor do dinheiro, aí sim é o problema. No nosso primeiro tópico, nós temos o seguinte título: riqueza no céu e riqueza na terra. Então nós vamos ver esses dois tipos de riqueza, tá? O subtópico 1 diz assim: uma conciliação impossível. Subtópico 2, tesouros da terra e tesouros do céu. E o subtópico 3, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Então preste bem atenção na ideia que Jesus está colocando aqui. Que quando nós nascemos de novo, nós não estamos mais ligados a esta terra. O Evangelho de João, capítulo 17, Jesus vai orar assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, temos que negociar neste mundo, fazemos parte dos assuntos, da economia, né, deste mundo. Nós estamos vendo a questão da guerra da Ucrânia, muita questão, resquícios da pandemia, então nós temos problemas econômicos, então nós estamos inseridos no mundo, nós sofremos com este mundo, mas nós não somos deste mundo. Então nós precisamos negociar aqui, viver aqui, mas nós não podemos estar ligados aqui totalmente. O nosso coração não pode estar aqui. E por que é impossível a conciliação do coração do homem com este mundo? Porque este mundo, nós já estamos vendo isso desde o começo, né, desta lição. Este mundo está impregnado pelo pecado. Este mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. E nós fomos tirados deste mundo por Cristo Jesus. Então, tudo o que é deste mundo, e eu não estou dizendo que o dinheiro seja o problema, eu estou dizendo que tudo o que é deste mundo, ele afeta a nossa vida. E quando o nosso coração está posto sobre isso, nós temos a tendência de abandonar a Deus por causa disto. E isso é muito claro. A Bíblia vai deixar claro que nós não podemos servir a dois senhores, certo? Nós não podemos entrar nas duas portas. Ou nós servimos a um senhor e aborrecemos a outro, ou nós escolhemos uma porta em detrimento da outra. Então é muito clara a nossa questão. Nós precisamos escolher quem que nós vamos servir. Porque a palavra mamon quer dizer riqueza, quer dizer cobiça. Então nós não podemos servir as riquezas. Nós não podemos amar a cobiça. Nós temos que fazer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o ponto que pega. Este é o ponto necessário para mim e para a sua vida. Conseguir fazer essa distinção. Então, quando nós olhamos para os tesouros dessa terra, como que nós medimos as pessoas? Nós medimos ela pela questão financeira. Nós tivemos um assunto nessas últimas 2, 3 semanas a respeito do Elon Musk, né? Que é aquele grande investidor multibilionário que quer comprar o Twitter. E começou a se fazer muita pesquisa sobre ele, sobre o dinheiro dele. O nome dele foi pesquisado bilhões de vezes nessas últimas semanas. Por quê? Porque a medida do homem é a medida financeira, certo? E foram comparados eles, nenhum brasileiro chega nem perto dele, né, na questão financeira. Então, as riquezas do homem aqui nesse ponto, nessa terra onde nós estamos, ela é marcada pelo financeiro. Nós somos medidos, né, e isso em várias áreas da nossa vida, e infelizmente em algumas igrejas isso também é colocada, que a pessoa é medida pelo quanto ela tem. Isto é riqueza terrena, que fica aqui, que foi feita para nós usufruirmos. Não é pecado você ter uma boa casa, você ter um bom carro, ter uma conta bancária gorda, né? Não é pecado você usufruir do que você tem. O pecado é você amar mais o dinheiro do que amar ao Senhor, do que amar aquilo que o Senhor fez por você. Nós temos um caso muito claro ali no livro de Atos dos Apóstolos,
que é o caso de Ananias e Safira. Veja bem, a Bíblia vai deixar clara que Barnabé toma uma decisão espiritual. Ele vai lá e vende a sua propriedade. Quando ele vende a sua propriedade, ele entrega todo o dinheiro aos pés de Pedro, aos pés dos apóstolos. Uma decisão de Barnabé. Tá bom. Ananias e Safira veem aquilo, porque com certeza muitas pessoas falam, olha que bonito, que legal que Barnabé fez, aquele comentário, aquele burburinho que fica, tá? E Ananias e Safira fizeram coisa bem parecida. Venderam a sua propriedade e depositaram o dinheiro aos pés de Pedro, aos pés dos apóstolos. Aonde está o problema? Que quando Barnabé vendeu, ele deu tudo e disse que era tudo. Quando Ananias e Safira levaram o dinheiro até os apóstolos, eles deram uma parte e falaram que era tudo. Ou seja, o que eles queriam fazer? Eles queriam ser glorificados por uma atitude que eles estavam fazendo, mas a sua atitude era midiática. Eles não haviam depositado tudo. Quando Pedro chega e chama Ananias, ele falou, Ananias, você vendeu por X? Sim, vendi por X. E era tudo? Era tudo. Pedro vai dizer assim, se você vendesse e ficasse com tudo para você, não era teu? Sim, era teu. O problema não é que por Ananias e Safira terem dado uma parte, é que eles mentiram. Eles estavam querendo utilizar aquele valor financeiro para galgar posições. Então, não pode haver conciliação. Quando Barnabé fez, ele fez por quê? Porque o seu coração estava aberto. Quando Ananias e Safira fez, por que eles fizeram? Eles fizeram para que eles fossem glorificados pelo homem. Ou seja, eles estavam querendo aproveitar das suas riquezas e também ser glorificado no meio das pessoas. Então, a atitude correta que nós devemos fazer é exatamente o que Barnabé fez. Você quer dar tudo? Dê tudo. Mas você quer vender, negociar, dar uma oferta? Nós estamos falando de oferta, nós não estamos falando de dízimo. Você quer dar uma oferta? Dê daquilo que o Senhor moveu no seu coração. É o que nós sempre lemos, 2 Coríntios, capítulo de número 9, capítulo 8, versículo 9, que o Senhor ama quem dá com alegria. Tá? Então nós precisamos ter isso em nosso coração. É por isso, irmãos, que na nossa mente nós precisamos compreender que o dinheiro, ele não é problema ser rico, tá? Não é problema. Se alguém tiver problema de ser rico, pode fazer um pix para minha conta aí do dinheiro que estiver sobrando, que eu não fico chateado, tá? E nós estamos precisando nesses meses aí, isso ajuda bastante, né? Então o que acontece? O problema não é ser rico. O problema é quando o seu coração está na riqueza, que aquilo que te move é a riqueza. A sua maior ambição não é ter tesouros lá, mas é angariar tesouros aqui. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre o rico insensato. E é exatamente este ponto que nós precisamos compreender. Nós vamos ter muitos homens ricos dentro da Bíblia. E o Senhor nunca foi e repreendeu eles por ser ricos. Nós temos Abraão, Isaac, nós temos Salomão, nós temos as mulheres que serviam a Jesus, né, na parte financeira, sustentavam o ministério de Jesus, e elas nunca foram repreendidas por isso, porque o dinheiro que esses homens e mulheres tinham, eles faziam o quê? Eles investiam na obra de Deus, no reino de Deus. Não foi isso que Davi fez? Pegue lá o finalzinho do livro de 1 Crônicas. Davi, ele vai ajuntar todo o dinheiro, toda a riqueza para a construção do templo. E da onde saiu isso? Saiu da carteira, saiu dos cofres de Davi. Era algo particular dele. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Ser rico não é problema. O problema é amar mais as riquezas
do que o Deus que é o dono de todas as coisas. O nosso segundo tópico diz assim: a idolatria ao dinheiro. E eu quero começar lendo um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, que diz assim: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar-vos das vossas tradições. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer seu pai e sua mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. Aonde estava o coração dos fariseus e dos escribas? Não estava nem no seu pai e a sua mãe, não estava nem na obra do Senhor, estava na oferta que estavam entregando. Ou seja, aqueles homens, eles estavam aproveitando da oferta do Senhor para aplicar o seu coração retendo aquilo, e quando devolviam com alarido, devolviam com festas, devolvia de uma forma que eles fossem notados. E Jesus vai deixar muito claro que isso estava invalidando tanto a ordenança de honrar pai e mãe, quanto eles estavam desobedecendo e desonrando ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos, nós precisamos honrar ao Senhor com tudo que nós temos. Aonde que está o nosso coração? O nosso coração, ele precisa estar posto no Senhor. Por que no Senhor? Porque o Senhor é Ele que cuida de tudo que nós temos. Tudo que nós temos é dele. Ele que nos deu. Nos dá saúde, capacidade, inteligência. Nos dá tudo para trabalharmos. E o que ele nos pede? Que nós honremos a ele. Primeiro, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, tá? E que tudo que nós vamos fazer seja para glorificar ao Senhor. E é neste ponto que vai entrar a parábola do mordomo infiel, certo? Que ele retinha parte do que lhe era devido. Irmãos, entenda uma coisa: nós não podemos reter o que não é nosso, tá? Se você trabalha empregado, se você é gerente, não importa o que você faça, se você é dentro da tua casa, você não pode se aproveitar daquilo que não é teu. O dinheiro da casa não é teu, é da família. E nós precisamos compreender isto. E o nosso coração não pode estar ali. Não é errado você ter uma poupança, não é errado você ter uma reserva. Nós aqui em casa não tínhamos uma reserva financeira. Daí no começo do ano nós ficamos doentes, tivemos alguns atrapalhos financeiros, nós gastamos a nossa reserva, né? E nós andamos meio apertadinho nesses últimos meses. Mas o que acontece? Foi alguns erros de conta nossa. Mas isto não nos impede de continuarmos sendo fiéis na casa do Senhor, abençoando a obra do Senhor, continuar ajudando aqueles que precisam, porque é para isto que o nosso dinheiro, que o Senhor nos entregou as nossas questões financeiras. Irmãos, aonde precisa estar o teu coração? Não é no dinheiro, mas é na obra de Deus, é na sua família. Porque tem muita gente também que, da mesma forma que os fariseus que eu li, o que eles fazem? Eles pegam e investem mais na obra de Deus do que dentro da sua casa. Irmãos, a nossa família, neste ponto, está acima da obra de Deus. A obra precisa? Precisa, mas a nossa família também precisa. E todas as vezes que nós começamos a amar o dinheiro, nós começamos a amar e isso vai se tornando idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tirar Deus da sua posição e colocar outra coisa. A Bíblia, nos evangelhos, vai nos dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar da mulher de Ló?
porque eles estavam escapando. Deus estava dando escape para eles da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas aonde estava o coração daquela mulher? Estava na onde o Senhor queria levar? Ou estava lá nas suas posses, na sua terra, naquilo que ela estava deixando para trás? Muitos de nós estão perecendo, estão perdendo muitas vezes a salvação que o Senhor lhes tem concedido, porque o seu coração está lá atrás, está onde deveria ter saído. Preste atenção, eu sempre falo, quando posso conversar com obreiros mais novos, que estão iniciando no ministério, né? Nós já estamos, eu com a minha esposa, integrados à obra já tem 16 anos. E quando eu posso dar um conselho para algum obreiro, meu conselho sempre é esse. Quando você for sair do seu lugar para a obra do Senhor, leva o teu coração junto. Porque se o teu coração ficar na congregação que você está mudando, na cidade, na casa, se o teu coração ficar lá atrás, você nunca será bem-sucedido aonde você vai. Nós, tanto eu como minha esposa, já passamos por algumas igrejas, ficam bons amigos, ficam alegrias, mas a partir do dia que o pastor nos avisa que nós estamos saindo, além da mudança, nós começamos a tirar o nosso coração. O dia que nós nos despedimos da igreja, certo? O nosso coração vai conosco. Quando nós assumimos uma outra congregação, o nosso coração é ali depositado. Por quê? Porque aonde estiver o nosso coração, os nossos olhos, a nossa vida, o nosso amor vai estar posto lá. E da mesma coisa é a questão financeira. Se você não tirar o teu amor, o teu coração do dinheiro, você ficará preso por ele. Você ficará ali amarrado àquele dinheiro. E aquilo vai trazer muito sofrimento, tá? Então, muitas pessoas estão sofrendo por quê? Porque eles estão sendo condenados pela riqueza. Jesus nunca condenou a riqueza. A riqueza nunca foi fonte de condenação. A condenação é o amor. Nós vamos ver que Paulo vai dizer isso, que a condenação está exatamente no amor pela riqueza. Olha só o que Paulo vai dizer a respeito disso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 a seguir. De fato, a piedade a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E isto é lucro, contentamento, gratidão, certo? Sentimento de felicidade é lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada dele podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos por isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram com muito sofrimento. Então veja bem, o problema não é o dinheiro. O problema é quando eu amo o dinheiro. Paulo deixa bem claro que o grande lucro nosso é nos contentarmos com o que o Senhor tem dado. Não quer dizer que você não possa progredir, não quer dizer que você não possa ser promovido, ganhar mais. Você pode, você deve. Só que você tem que se contentar com aquilo que o Senhor está proporcionando para você. Porque o contentamento, a gratidão é o estabelecimento de um patamar para você poder assumir outro. Né? Muitas vezes nós vemos questões de igreja, questões financeiras que a pessoa atinge um ponto, mas ela nunca se contenta. Ela sempre quer o que é do outro, ela sempre quer a posição que o outro está. E quando ele chega, ele se sente frustrado, ele acha que precisa e quer e merece mais, e ele nunca se contenta. Então,
aquilo para ele se torna um sofrimento. Então as palavras de Paulo, as palavras de Jesus, não é condenando a riqueza, mas é que o teu coração não pode estar nelas. E o nosso último tópico, ele tem o seguinte título: Vivendo a quietude espiritual em Deus. Nós não estamos falando de conformismo. Eu ganho um salário mínimo e vou morrer assim. Não, você tem o direito, você pode estudar, trabalhar, galgar posições. Mas olha só um conselho que Salomão vai nos deixar em Provérbios capítulo 30, versículos 7, 8 e 9. Salomão vai dizer assim, ó: 2 coisas peço que me dês antes que morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o teu nome, ó meu Deus. Então veja, a ideia aqui de Salomão é que a nossa vida ela precisa ser controlada. Você não precisa ser rico, você não precisa ser pobre. Você tem que ter uma condição suficiente para poder cuidar da sua vida, saciar as suas necessidades, poder de vez em quando pedir uma pizza com a família, poder sair para passear, mas nada que vai esbanjar, poder abençoar a obra de Deus. Irmãos, é muito importante nós compreendermos este ponto, que a ideia de Salomão, tá, era exatamente esta, que se ele tivesse riqueza demais, ele poderia se esquecer do Senhor. E se nós olharmos a retrospectiva de Salomão, ele chegou quase a este ponto. Mas se ele tivesse pobreza, ele poderia ter de roubar, o que desonraria o Senhor. Então, quando nós compreendemos a questão de quietude, é você ter satisfação, se satisfazer no Senhor, se satisfazer no que o Senhor tem dado para a sua vida. Nós queremos mais, nós queremos uma casa melhor, móveis melhor, carro melhor, dar o melhor para os nossos filhos, amém. É bonito, é importante isto, mas isso não pode te trazer agonia. Você não pode ficar agoniado pelo dia de amanhã, porque a Bíblia diz, olha, se você puder transformar o teu cabelo preto em branco, branco em preto, se você puder acrescentar um côvado no teu tamanho, beleza. Mas você não pode. Então o que você faz? Você se aquieta. Você se coloca na presença do Senhor. E mesmo quando o teu coração está agitado, porque o nosso coração se agita, faz parte da nossa natureza. O nosso coração se agita, as preocupações, as angústias vêm. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Nós precisamos compreender que o Senhor ele é poderoso para fazer muito mais na nossa vida. Paulo diz isso, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, vírgula, mas em tudo, vírgula, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente ao seu Deus os seus pedidos. E o Deus de paz, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Por que nós andamos tão angustiados, tão nervosos, tão acelerados? Não somente questão de dinheiro, mas tudo, nós andamos muito ansiosos. O que é ansiedade? É preocupação excessiva com o amanhã, tá? É preocupação absurdamente excessiva, que a pessoa deixa de viver o agora, o que ela está presenciando, esperando o amanhã. Ela deixa de aproveitar
aquilo que ele recebe hoje, que ele tem hoje, somente pensando no que ele vai conseguir adquirir amanhã. Nós precisamos, como já disse, precisa guardar dinheiro, precisa ter uma reservinha, mas também você precisa sair com a família, você precisa ter um tempo de lazer. E Paulo está indo na veia, ele diz, olha, não ande ansioso por coisa alguma. Por que eu fiz questão de frisar as vírgulas? Porque é para você notar que não é um texto corrido. Existem pausas, existem aqui tempos para você pensar, não ande ansioso, vírgula, por coisa alguma, vírgula, mas em tudo, tuas questões familiares, saúde, tuas questões financeiras, sejam o que conhecidas diante do Senhor como por oração e súplica. E daí o que vai acontecer? O Deus de paz, Ele vai guardar o teu coração, Ele vai guardar o teu entendimento. E isto o apóstolo Pedro diz a mesma coisa. 1 Pedro 5:7 diz assim, olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós não podemos transformar nada com toda a ansiedade da nossa vida. Mas quando nós depositamos isso na presença do Senhor, o nosso coração se assossega, o nosso coração se aquieta. E nós gostamos muito, nossa, como nós gostamos de Filipenses 4:13. Muita gente prega, muita gente fala Filipenses 4:13 como se fosse uma ordem de vitória. Mas Filipenses 4:13, ele fala exatamente de um coração que aprendeu a ser grato ao Senhor e se contentar com Deus. Olha só o que Paulo vai fazer, que ele vai dizer, olha, vou começar pelo versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas as coisas, e quais seja a situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é a intenção primordial do nosso coração? É estar em Cristo. E a nossa necessidade é exatamente que a nossa segurança venha de Deus. E como nós faremos isso? Depositando nele tudo aquilo que temos vivido, sentido e aquilo que necessitamos. Tá bom? Espero ter te ajudado. Deus te abençoe. Até a lição de número 11, que nós estaremos dizendo, sendo cautelosos nas opiniões. Deus te abençoe, em nome de Jesus.